Oi, meus amigos. Conforme eu prometi no dia 31, tá aqui um resumozinho do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ler assim, um resumo muito breve e comentar. Isso é para os leigos, viu? Não precisa se preocupar não, que nem vai demorar, tá bom? Então, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência ao que nos foi solicitado, diz assim: Não vim destruir a lei, é o nome do capítulo, que fala sobre as três revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo, a aliança da ciência e da religião e na instrução dos espíritos sobre a nova era. Começa com uma citação de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Na questão de Moisés, que está no item 2, temos assim: na lei mosaica havia a lei de Deus, que são os mandamentos recebidos por ele no Monte Sinai, e a lei civil. As leis de Deus, são invariáveis, e a outra moldada pelos costumes e caráter do povo e se modifica com o tempo. Moisés decretou tais leis para conter pelo temor um povo turbulento e indisciplinado e para combater abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar criaturas ignorantes, muito pouco desenvolvidos no senso moral e no sentimento de justiça. Então, no entendimento correto da palavra mandamentos, não quer dizer ordem, mas exercícios. Então, foi uma forma que a espiritualidade encontrou de deter um pouco os instintos e os abusos da lei, né, daquele povo que éramos nós mesmos, né, antes de reencarnarmos aqui, que eram muito rebeldes, era questão do dente por dente, olho por olho, da vingança, né? Era um povo muito atrasado mesmo. Ainda somos, mas éramos piores. Então, Moisés, né, veio trazer a primeira revelação, né, junto com o povo hebreu, que foram aqueles ensinamentos que apaziguaram um pouquinho o comportamento, o pensamento do povo daquela época, preparando, assim como os profetas posterior a ele, o caminho para receberem Jesus, que seria o maior espírito que já teve reencarnado na Terra, né? Apesar, independentemente dos outros profetas e de outros grandes mestres também. Então Moisés veio para preparar o caminho. Isso tudo que eu estou falando, repetindo, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sugere que seja estudado em grupo em casas espíritas. E esse vídeo é para os leigos, repetindo. Então, passando para o segundo item, né, que refere-se a Jesus, leremos e comentaremos também. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la e adaptá-la ao grau de adiantamento dos seres humanos. Quanto às leis de Moisés, ele as modificou profundamente, combatendo o abuso das práticas exteriores e falsas interpretações, reduzindo-as a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e todos os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J, quis dizer Jesus que a lei de Deus fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com suas ampliações e consequências. Não há privilegiados para a lei divina. Então, como ele mesmo diz, né? No amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, engloba todas as leis e todos os ensinamentos do profeta, porque nos ensina ou nos relembra a amar o Criador, a amar a nós mesmos e a amar ao próximo, porque somos todos filhos do mesmo Criador universal, que é a bondade, que é a onisciência, que é a onipotência e misericórdia. No item 4, o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista. A autoridade lhe vinha na natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina.
ele vier ensinar aos seres humanos que a verdadeira vida não é a da terra, e sim do reino dos céus. Venho ensinar o caminho que a esse reino conduz para a realização dos destinos humanos. Ele falou de forma figurada em parábolas, para que os seus ensinos se perpetuassem ao longo dos tempos. As ideias não poderiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência viria a contribuir com o desenvolvimento de tais ideias no tempo certo. Então, nosso amado Jesus, esse espírito iluminado que presidiu a criação do planeta Terra aqui e está conosco até hoje em energia, em espírito. Ele foi a segunda revelação, segundo o Espiritismo. Ele veio trocar em miúdos e consolidar os ensinamentos que Moisés trouxe primeiro, né? Um pouquinho antes de Jesus veio João Batista preparar também as pessoas para receberem os ensinamentos de Jesus, né? E Jesus então trouxe as máximas que tivemos até hoje no planeta, né? Que são um verdadeiro código de bom relacionamento social, né? Um código de compreensão dos sentimentos, das leis naturais, das leis divinas. Ele falava em parábolas porque a maioria das pessoas em sua época não sabia ler nem escrever. Então, ele teria que usar uma forma, nos seus 3 anos de pregação, né, que se perpetuasse ao longo dos tempos. Então, ele proferiu palavras, falou, fez sermãos, não escreveu nada. Quem escreveram foram os apóstolos, com relação à modificação do conteúdo do que ele escreveu e o que as religiões fizeram com o que ele escreveu é outra coisa. Ele nos trouxe, nos legou o amor e os ensinamentos de fraternidade, de misericórdia, de perdão, de um melhor entendimento entre os seres humanos para a nossa própria evolução. E um pouco mais à frente, né, depois, veio o Espiritismo, que é chamada a terceira revelação, pois o próprio Jesus falou, né? Vos enviarei um consolador, não é? Então, nesse item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse primeiro capítulo, diz assim: o Espiritismo é a ciência que vem revelar aos seres humanos, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não como fenômenos sobrenaturais, mas como forças vivas e atuantes da natureza. Desta forma, tudo se explica de forma facilitada e raciocinada. Moisés personificou a lei do Antigo Testamento, Jesus a do Novo Testamento, e o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, que é fruto do ensino dado pelos próprios Espíritos em todos os pontos da Terra, com a multidão de inumeráveis intermediários. Diz o Espiritismo que não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, pois nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito de forma alegórica. O Espiritismo é, pois, obra do Cristo que preside, como anunciou que enviaria o Consolador prometido para a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, como nós citamos, né, Jesus veio então ampliar os ensinamentos de Moisés, trazer um novo entendimento, trazer a lei do amor, a lei do perdão e tudo que ele exemplificou, né, nas suas atitudes, nas suas palavras, em apenas 3 anos de pregação, embora ele, em criança, já pregasse para os sacerdotes, não é? E o Espiritismo, como foi dito aqui, ele troca em miúdos, ele explica o que Jesus falava numa linguagem mais acessível, porque não tínhamos entendimento naquela época de compreender. Imagina hoje, naquela época de Jesus, se ele falasse em perispírito, se ele falasse em física quântica, não teria como. Então, tudo na sua época. Ele é o nosso governador planetário. No último tópico, né, que diz relação à ciência e à religião, no item 8 do primeiro capítulo do Evangelho, nós lemos assim: a ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus,
não podem se contradizer. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma observação defeituosa e de um exclusivismo. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Todavia, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já que não pode mais se opor à lógica dos fatos. É toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos, cuja elaboração durou mais de 18 séculos e chega a se realizar na nova era da humanidade e acarretará para a sociedade modificações que derivam da lei do progresso, que é uma das leis de Deus, né? Então, é a questão da religião, né? O espiritismo, ele é ciência, religião e filosofia, não é? Então, hoje em dia, a ciência já começa a demonstrar o que o espiritismo fala e que algumas outras religiões também falavam, a questão da imortalidade do espírito, da reencarnação, da influência dos pensamentos, né, nas atitudes, no ambiente, na nossa saúde. Então, essa chamada nova era, né, que cada um usa a terminologia que quiser, não é nada mais nada menos do que um momento em que a Terra precisa crescer, precisa se libertar do sofrimento, da questão dos sentimentos de egoísmo, de amor, precisa transitar para um planeta de regeneração, um planeta onde haja mais compreensão entre os seres humanos. Aqui nós não estamos fazendo apologia a nenhuma outra religião, nós respeitamos todas as religiões, né? Cremos que a religião, por enquanto, ainda é um mal temporário, porque o ser humano é muito indisciplinado e tem dificuldade de compreender essas leis naturais, a lei do progresso, a lei de reprodução, a lei de transformação, todas essas leis da natureza, que são fenômenos da natureza. Não existe milagre, não existe salto. Nada na natureza acontece de uma hora para outra, tudo é paulatino, é gradativo. Então, a ciência e o espiritismo como uma religião, ciência e filosofia também explica esses fenômenos. Então, o último item do capítulo 1, ele fala sobre a nova era e os apóstolos da paz universal. Podemos observar aí pelo planeta, né, líderes religiosos de diversas religiões se entendendo, se confraternizando. Tem a Unipaz que fala sobre isso, não é? Os canais de comunicação aí, cada um fala o que entende, como compreende. Nossa capacidade de entendimento ainda é muito pequena diante da grandiosidade que é a criação, mas estamos fazendo aqui, né, o que nos foi pedido, que será útil para algumas poucas pessoas, né, e os irmãos podem interpretar como quiser, mas o intuito é mostrar às pessoas como é bom, como é importante o estudo do que Jesus nos legou, né? E no caso aqui a vertente é o Evangelho segundo o Espiritismo na visão do Espiritismo, o que Jesus falava, o que Jesus pregava na visão da espiritualidade, ditada pelos próprios espíritos, na época que Kardec codificou o Espiritismo. Então, a paz universal urge, não há como mais aceitarmos dissidências, brigas, fratricidas, entendeu? Guerra pelo mundo inteiro. Nas próprias catástrofes a gente vê que existe uma solidariedade entre os povos para se auxiliar. Então, já está passando do tempo de nós evoluirmos moralmente, né? A tecnologia está aí avançada, mas a moralidade, infelizmente, ainda está engatinhando. Então, todos os recursos são válidos para a nossa evolução. Ainda há pouco, na rede social, um querido amado irmão comentou que a frase "fora da caridade não há salvação" não estava correta, que ninguém tinha que ajudar o outro, que a gente tinha que se ajudar, porque se ajudando ajudaria o mundo, melhoraria o mundo. Eu, claro, sendo amiga dele, né, e não concordando com esse pensamento dessa forma, tive que comentar, né? E coloquei que a questão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o maior mandamento que a gente tem aqui, né, nos incita a amar ao Criador, a amar nós mesmos e amar o próximo. Quem é o próximo? Somos todos nós.
Então não adianta sermos exclusivistas e ficarmos olhando só para o nosso ponto de vista e cuidando só de nós, porque nós estamos interligados, como também não adianta nos isolarmos, porque o crescimento vem da nossa convivência com as diferenças, com respeito, com a forma de pensar alheia, não é? Não estou lançando anátema, mas estou aqui explicando o porquê dessa questão, né, da caridade que foi falada. Caridade é sinônimo de amor. Se nós, alguns de nós, têm condições melhores, ou de entendimento, ou material, o que seja, cabe a nós mesmos ajudarmos aqueles que não o têm. Se eu não tenho entendimento sobre determinada coisa, se eu preciso de um auxílio, e eu preciso de todos. Eu vou buscar ajuda, eu tenho que ter a humildade de buscar ajuda. Então, nós temos sim que nos melhorarmos individualmente, mas nos auxiliarmos sim. Não adianta nós nos isolarmos, nós precisamos aprender a convivência. E é isso que Jesus vem ensinar, né? Que está trocado em miúdos no Evangelho segundo o Espiritismo e que ele nos deixou quando teve aqui na Terra encarnada há 2016 anos atrás, não é? Que algumas religiões se apropriaram de suas palavras e fazem a leitura que bem entendem, né? Nós temos que respeitar todos os pontos de vista, mas a Terra também, o planeta Terra também, começa a evoluir e começam a surgir em nossa intuição, né, revelações, intuições, lembranças de nossa própria vivência espiritual no passado e informações do plano espiritual. Isso não é privilégio de ninguém. Todos os seres humanos têm mediunidade, têm intuição, todos têm capacidade de se conectar com a espiritualidade. Basta para isso que eleve sua sintonia, sua vibração, não tem receita. A oração auxilia nesse contato, mas o mais importante é a intenção da oração, a intenção das palavras, das preces, dos mantras, seja o que for. Então aqui está dado o recado do que me foi pedido, né, para passar em breves palavras um resuminho do que se trata o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu desejo que os irmãozinhos repassem para aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita e que se sentem talvez um pouco sem compreender o porquê das coisas, né? Eu recomendo, sim, o estudo sempre soma. Quanto mais se estuda, melhor. E quanto mais se raciocinar em cima de tudo que é falado, melhor ainda. Ninguém tem que concordar com nada. Nós temos que chegar nas nossas próprias conclusões, não é? Pelo nosso raciocínio, pelo nosso livre-arbítrio, pelo que cala o nosso coração. Sentirmos a verdade no que é falado, né? Analisarmos e não lançarmos anátema, briga, discórdia entre pensamentos diferentes. Deixo aqui paz e luz para todos. Até breve no próximo capítulo, tá bom? Tchau.